que todo mundo termina de entrar aí, né? A galera tá entrando, vou pedir para vocês seguirem o canal da Blue Trade, claro, o canal da Explica Ana. Nós vamos fazer várias lives durante essa semana. A Ana tá abrindo aí as lives da semana. Então, para vocês acompanharem e sempre receberem a notificação de que a live está começando, segue aí que a gente vai trazer bastantes assuntos interessantes. E o objetivo é sempre ajudar o brasileiro a investir melhor. Nesse momento complicado que a gente está vivendo da economia, essa proximidade, da medida que seja possível pela internet, faz todo sentido para tirar dúvidas, responder questões e levantar possíveis alternativas de investimento e alocação. Então, hoje a gente trouxe aí a Ana Laura Magalhães, que é a criadora do canal do canal Explica Ana. Mas é possível destacar que ela é sócia da XP, pessoal. Ela estava na Forbes Under 30, né, abaixo de 30 anos. Ela foi Private Bankers por 2 anos, então ela tem uma bagagem muito grande para nos auxiliar aqui e trazer uma educação para a gente. Ana, por favor, se apresente um pouquinho. Acho que nem precisa, né? Você já me apresentou totalmente, então... Bom, é isso mesmo. O canal do Explicana, ele surgiu quando eu era banker e foi uma ideia, inclusive, do meu chefe na época, não foi minha. E ele percebia só que era interessante a gente tentar criar um canal de comunicação com o cliente final, né? Então, não era simplesmente assessorar o cliente sem o cliente sempre entender o que estava acontecendo com a carteira dele. No caso, a gente teve também, na época, um evento emblemático que foi o Joesley Day, o que também favoreceu essa ideia de criar mídias em massa, no quesito de quantos telefonemas você recebe por dia? X. Quantos telefonemas você recebe por dia quando acontece alguma coisa que impacta diretamente as carteiras dos seus clientes, inclusive os conservadores? X elevado à 10ª potência? Então, como é que você consegue criar uma forma de entregar informação em escala? Né? Foi assim que surgiu um pouco dessa ideia do Explicana na época e acabou dando super certo. A gente mantém ali uma média de 3 milhões de visualizações na página por semana, o que eu já acho super interessante, assim, é realmente um alcance muito grande e que, em consequência, traz uma dupla responsabilidade. Porque quando você é assessor de investimento, você tem uma responsabilidade já pelo capital da pessoa da qual você toma cuidado, né? Que você cuida da conta. Perfeito. Quando você ainda está nessa posição de influencer, às vezes, quando você passa uma recomendação de um produto, que na verdade você não pode dar sugestão de produto, né? Nem quando você é assessor de investimento, você pode causar uma percepção errada da pessoa e entender que você tem aquele produto na sua carteira, ou que você está indicando ele ao invés de só explicar sobre o que se trata, que na verdade é o objetivo principal do canal. Né? Passar conteúdo informativo, educacional, e não formar opinião diretamente baseada na minha percepção de produto. O que também é uma coisa que a gente faz como assessor, né? Você tem que instruir a pessoa, você não pode simplesmente colocar ela em produtos sem o consentimento, enfim. Perfeito. E justamente por causa dessa necessidade, o assessor hoje ele é principalmente um educador também, né? De justamente explicar o que é o produto, qual o risco, o prazo, a liquidez, características todas, para depois o cliente bem informado tomar a decisão. Perfeito. Só fazendo uma brincadeira, você já está com 160 mil seguidores, certo? Ali no Instagram. Acho que sim, deixa eu ver aqui, peraí. Enfim, por aí. O pessoal tá te chamando já de Explicana ou ainda te chama de Ana Laura Magalhães? Olha, você sabe que eu sempre assinei com outro sobrenome que é o que eu não uso no Explicana, né? Porque meu nome completo é Ana Laura Magalhães Barata. O nome da família é o Barata. Quando começou com o Explica Ana, na época o diretor que teve a ideia do investimento falava assim, eu acho que esse Barata não vai combinar com esse projeto de investimento, não. É para você usar o outro sobrenome, que eu não usava. Então, respondendo essa pergunta, as pessoas me param na rua como Explicana? Sim. Mas quando eu escuto um Barata, quando eu passo perto, eu falo, gente, essa pessoa me conhece faz tempo. Faz tempo. É das antigas essa. Essa pessoa aí é realmente... Ó. Legal. E, Ana, eu estava vendo uma live sua ontem, se eu não me engano, ou antes de ontem, não lembro. Você estava falando, da retomada, da importância da retomada. Como que você está enxergando isso para os investimentos pessoa física?
Olha, retomada da economia, retomada do consumo, retomada dos investimentos. Qual live que foi? Que Foi você das viu? grandes marcas que você Ah, pegou. com CIA, Microsoft, Exatamente. Reserva e Vetex. Bom, foi uma live super interessante para quem não viu e está assistindo agora aqui essa live. Foi uma live que a gente fez intermediada pelo diretor institucional da XP, o Rafael Furlanetti. Uma live que foi feita via Zoom, que é uma plataforma de integração digital, mas que está Uhum. disponível agora no YouTube da XP Investimentos também. E, remetendo a essa pergunta do Eliseu, foi super interessante para a gente falar um pouquinho de como as empresas precisam evoluir em 15 dias, uma evolução que possivelmente aconteceria em 5 anos, né? Então, pensar no setor farmacêutico, no setor de beleza, no setor automotivo, no pequeno e no médio empreendedor, como eles poderiam se recolocar na indústria ou evoluir a entrega dos seus projetos, sendo que sempre foram entregas pessoais, né? Então, até teve um caso legal de uma pessoa que estava participando da live que falou: bom, eu tenho uma ótica, eu preciso que a pessoa venha aqui, teste a lente, experimente o óculos, como é que eu vou fazer isso digitalmente? Então, foram algumas conversas muito interessantes nesse ponto para entender como que essa evolução tecnológica, de fato, pode chegar no pequeno e no médio empreendedor, né? Falando Uhum. sobre a sua pergunta na retomada, que eu acho que pode ser mais vinculada à retomada de economia, principalmente com a reinserção dessas pessoas, né, dentro da economia, enfim, a gente realmente espera que o coronavírus traga um pouco de evolução mesmo, que as pessoas nunca mais vão ser as mesmas, as empresas também precisam se reinventar, se reentender. Uhum. O Forlanet até fez um comentário lá, falou: gente, eu aprendi a trabalhar de casa que eu acho que eu nunca mais vou voltar para sexta-feira na XP, porque eu consigo fazer tanta coisa, ser tão produtivo dentro de casa, e mesmo assim conseguir ter reuniões interessantes com CEOs relevantes, com pessoas que interessam. Ele chegou a mencionar: nossa, lá na XP, na época pré-coronavírus, já era muito corrido. Se eu virasse para o CEO da CIA e falasse assim: Paulo, você pode fazer um telefonema comigo via vídeo? Vai que ele achar esquisito, né? Só que para mim ia ter sido muito melhor do que simplesmente pegar um avião, ir lá almoçar com ele e voltar para casa. Então, assim, no caso, essa ideia em fazer com que as pessoas realmente se tornem mais produtivas dentro de um canal de melhoria tecnológica. E acho que a gente realmente pode Uhum. aprender a viver isso, mas sem esquecer, de fato, do pequeno e do médio empresário, e entender como a gente consegue também ajudar essas pessoas, e não só criando uma dependência de rede de apoio, criando Uhum. realmente formas e técnicas assim, empíricas de ajudar essas pessoas para que elas se recoloquem no mercado de trabalho. Legal. Ótimo. Pegando um pouco esse gancho aí que você falou, nós estamos fazendo muito assessoria também online, assim, via plataformas como o Zoom, de estar próximo do cliente, mesmo longe, né? Como é impossível fazer uma reunião presencial, de explicar a carteira, de mostrar o produto, nós estamos utilizando essas plataformas justamente para atender o cliente dessa maneira. E de certa forma, uma maneira diferente, porque a gente não fazia isso antes. A gente fazia, na verdade, a exceção, quando tinha um cliente que mora longe, de outra cidade, atendia online. Agora não. É, E a gente tem percebido que tem funcionado bem isso, assim. Então é bem exato. provável que virá um impacto muito grande na forma como as pessoas vão trabalhar. E como que você acha que a pessoa física ela pode se posicionar nos seus investimentos nesse atual momento que a gente está passando de crise, mas que espera que ele, depois de alguns meses tenha assim, uma visão mais clara do que vai acontecer, né? E uma possível retomada lá na frente da economia. É uma boa pergunta. Só antes de respondê-la, eu queria retomar um negocinho que você falou antes, que é essa coisa do investidor final entender que ele pode ser bem atendido virtualmente. E o Rony Meisler, que é o CEO da Reserva, falou uma frase super interessante ontem que eu gostaria de repetir aqui, que é a seguinte: a gente não pode confundir um atendimento virtual com um trabalho digital. Ou seja, o meu atendimento sempre vai ser humano, vai ser Sim. eu como assessor, só que digitalmente. E não virtualmente, não é uma pessoa se passando por mim. E é uma diferença muito grotesca quando você entende esse posicionamento para o atendimento na pessoa final. Então, acho que a gente realmente confunde esse atendimento virtual com o digital e a gente precisa separar essas duas coisas. Enquanto eu estava fazendo um roadshow pelos escritórios de agentes autônomos pela XP, pelo Brasil, eu percebi que regionalmente existem algumas diferenças de fato no atendimento dessa pessoa física. Por exemplo,
eu percebi que em Fortaleza, o cliente final, ele gosta de ter contato com o assessor. Ele gosta do cara presente, ele gosta daquela pessoa que participa das festas da família dele, para quem ele liga na hora de tomar uma decisão relevante na vida. Em São Paulo é muito diferente, as pessoas são corridas, elas são muito práticas, assim. Eu não preciso desse contato inteiramente com o meu assessor de investimentos. Ele pode mandar um e-mail que eu respondo na hora e assim eu tomo a decisão da minha carteira. Então, também acho que isso faz parte de um processo de evolução no atendimento de fato. Fazer com que as pessoas entendam que um atendimento digital não vai ser necessariamente totalmente virtual. Ele vai ser simplesmente pessoalizado de uma maneira diferente. Eu posso te atender e dar uma atenção exclusiva para você da minha casa, através de um vídeo, através de um WhatsApp, através de Zoom, etc., ou qualquer outra ferramenta digital. Que eu acho também que é uma forma da gente conseguir melhorar muito e otimizar tempo nos atendimentos daqui para frente. Mas em relação à carteira de investimento, eu acho que esse momento de crise, para não falar só de coronavírus, acho que seria qualquer crise ou qualquer momento de instabilidade econômica, traz um aprendizado muito relevante para as pessoas, que é entender que investir, montar uma carteira de investimentos, não é a mesma coisa que seguir uma receita de bolo. E eu falo isso porque a maioria das pessoas com quem eu conversei, que começaram a investir no ano de 2019 ou no ano de 2018, não tinham experiência em bolsa e pegaram fundos alavancados, entraram em estratégias mais agressivas do que o perfil realmente aceitaria, foram pessoas que copiaram carteiras de outras pessoas. Por exemplo, eu entrei num fundo de ações alavancado porque meu vizinho me indicou. Não, meu filho me falou que tinha um fundo de ações excelente, um fundo imobiliário que agora eu perdi 40% do montante alocado. Não é simplesmente cada um da sua casa seguir os próprios passos de outra pessoa. Cada investidor é um investidor, tem um perfil diferente, um planejamento diferente, um objetivo diferente, um valor para ser investido diferente. Então, são planejamentos desconectados, assim. Não tem como simplesmente cada pessoa se recolocar no lugar do outro para copiar a mesma carteira de investimentos. Então, é importantíssimo. Eu vi alguém lá no Explicando me mandando assim: mas eu nunca tive falando de diversificação antes, só tive falando de fundo de ações, que era importante, comprar Ibovespa, que não sei o que, não sei o que. Falei, calma, como assim nunca me viu falando de estratégia de diversificação? Sempre falei sobre estratégia de diversificação. Acontece que eu estava focada nos investimentos que as pessoas gostavam de ouvir. E educar as pessoas sobre os riscos envolvidos naqueles produtos que elas gostariam de investir naquela época. Hora nenhuma eu deixei de falar de dólar, de dolarização de carteira, de exposição em multimercados, que inclusive eram fundos que as pessoas estavam deixando de lado. Tá? Então era assim, eu, por exemplo, tive um caso na família. O meu tio, que é otorrino, ele é médico, eu coloquei ele no Adam no final de 2018. Esse tio meu me encheu o saco o ano de 2019 inteiro. Eu vou tirar desse fundo. Não, porque esse fundo é horroroso. Olha essa bolsa explodindo, meu fundo caindo. Não, como assim? Falei, você tá insatisfeito? Vamos fazer o seguinte: é o único investimento seu que não tá rendendo positivo no ano de 2019. Você quer tirar? Vamos tirar. Montamos uma carteira de fundo imobiliário, que era o que ele queria. E ele falou que ia fazer a solicitação de retirada do Adam. Aconteceu o coronavírus. O Adam foi o único fundo que rendeu positivo. Foi muito bem. Porque ele tinha uma estratégia totalmente diferente dos outros fundos do Brasil. Ok. Nesse dia, meu tio me ligou. Olha, aconteceu uma coisa esquisita que eu acho com esse aplicativo da XP Investimentos, porque todos os meus investimentos caíram menos aquele Adam. Aí eu falei, você não tinha resgatado? Ele falou, esqueci. Eu esqueci de resgatar, eu não resgatei esse fundo de investimento. Eu falei, então que ótimo, porque ele foi o único fundo que rendeu positivamente. Mas agora ele está preocupado com a queda do patrimônio em relação a fundos imobiliários, que a gente tinha montado uma carteira bem significativa mesmo. Mas eu falei para ele que é uma questão de retomada, é de longo prazo. As estratégias de posicionamento que a gente criou na carteira dele não se modificam nesse cenário. É claro que elas dão uma derrapada, mas a gente também está ciente, olha para os fundamentos das empresas posicionadas e se coloca em produtos de gestores que a gente confia. Que a gente sabe como são os times, que a gente sabe como são os posicionamentos, que mandam cartas recorrentemente para os seus cotistas, que se posicionam de forma a defender as carteiras que eles têm nos seus próprios investimentos. Então a gente sabe que realmente é um momento de experiência e aprendizado para todo mundo. Legal. Não, excelente, perfeito. Bela explanação. Eu tenho até um exemplo que eu falo muito em algumas reuniões com clientes. Eu falo que
investir é como se fosse emagrecer. Você vai no médico, ele vai falar para você fazer dieta e exercício. Mas toda dieta serve para toda pessoa? E todo exercício serve para toda pessoa? Não. É Cada um verdade. tem suas especificidades, né? A pessoa, ela tem, pode ser que ela goste de academia, pode ser que ela goste de esporte em equipe. Emagrecer, a dieta, cara, não vai ficar só na chia e no goji berry. Vai ter toda uma nutrição adequada. Então, tem que se adequar exatamente ao indivíduo, à pessoa. E a diversificação, ela vem nisso, cada um nas suas proporções. Excelente. Que mais? Renda fixa, você acha importante nesse momento agora? Ou vamos tudo para renda variável e fundos imobiliários? Sempre achei renda fixa importante. Outra coisa também que eu sempre falei no Explica Ana, ou em qualquer palestra que eu fiz pelo Brasil, inclusive na Blue Trade, mostrando a carteira de investimentos endereçada para os investidores final, baseadas num slide que eu sempre deixo nas apresentações, que é a importância de se ter renda fixa até para quem é agressivo, exatamente porque é importante se ter uma reserva de emergência. E pense que se você é totalmente agressivo e arrisca o seu capital completamente em ativos de muita volatilidade, nesse momento todos eles caem, como é que você consegue lidar com a possibilidade de que todo o seu patrimônio pode ter caído de preço 35%, 40%, e além disso encontrar os papéis que você acredita com preços descontados sem ter dinheiro para resgatar, para se reposicionar, para criar um preço médio dentro dessa própria carteira que você acredita. Então, é muito interessante mesmo a gente manter essas estratégias. E para quem gosta, para quem entende para quem entende dos riscos envolvidos em crédito privado, também acho que é super interessante. Eu costumo dizer o seguinte: investidor brasileiro aprendeu, de alguma forma, não sei como, ouvindo dizer, falando na rua, que investir em ações dá dinheiro. Só que ele deixa de considerar que essas mesmas empresas que colocam ações para serem negociadas na bolsa podem emitir dívidas, que são papéis de renda fixa. Então, na verdade, o fundamento de pagamento de dívida, de manutenção de patrimônio no longo prazo, ele pode ser o mesmo. Só que você modifica a estratégia que você utiliza para maximizar o seu patrimônio naquilo ali. Você pode comprar uma debênture da Petrobras ou você pode comprar uma ação da Petrobras. Você pode comprar uma debênture da Vale, que é renda fixa, ou você pode comprar ações da Vale, que é renda variável. A empresa é a mesma. A alavancagem da empresa é a mesma. O EBITDA da empresa é o mesmo. A alavancagem da empresa é o mesmo. A capacidade de pagar as suas dívidas também é a mesma. Mas a gente precisa entender que existem estratégias diferentes de posicionamento nesse caso. E acho que vale a pena apenas o investidor também ficar sabendo que dentro da renda fixa não só existe a reserva de emergência, mas também uma estratégia de diversificação muito interessante para a proteção de patrimônio e inflação, que eu também vejo que muitas pessoas não investem em inflação. Acho que super vale a pena você proteger o seu poder de compra nesse caso. Então, entrar em alguns CRAs, dependendo do perfil do cliente, que paga uma porcentagem de IPCA, algumas debêntures incentivadas que pagam uma porcentagem de IPCA, e por que não um tesouro direto que paga bem, né, o IPCA? Agora a gente está realmente num momento de muita volatilidade nas taxas. Eu até me surpreendi hoje de manhã, postei no story do Explicana, onde eu vi CDBs pagando 180% do CDI. Pré-fixado pagando 20% no ano, para 2021. Eu não sei quando eu vi isso pela última vez. 4 anos atrás eu já não via esse preço de rentabilidade em fundos de renda fixa com cobertura do FGC. Só que o cliente precisa entender. No da Dilma ali, por ali. Eu nem trabalhava no mercado financeiro nessa época, eu estava na faculdade, pra você ter noção. Foi 2014 foi o ano que eu formei, que eu entrei no mestrado. Formei na faculdade e entrei no mestrado. Então, assim, é super interessante a gente realmente saber se recolocar nesse caso. Acho que se o investidor entender que a estratégia de diversificação pode beneficiá-lo em momentos de muita instabilidade, ao invés de focar totalmente em um único ativo e colocar todos os ovos na mesma cesta, que é uma frase que a gente fala 1000 vezes, nesse momento ele não está tão assustado quanto uma pessoa que de fato tem todo o seu patrimônio num único tipo de ativo que está totalmente volátil agora. Legal. Realmente. E dentro dessa cesta, ela também precisa ter o fundo de emergência. Eu acho que ficou extremamente claro a importância desse fundo emergencial nesse momento de crise. Final do ano passado, eu vi muito cliente, muito assessor negligenciando isso pelo fato, a bolsa está explodindo, vamos aproveitar esse momento, vamos tirar da fundo emergencial,
para entrar na bolsa e ganhar essa rentabilidade. Porque, Uhum. afinal, o custo-oportunidade ela se tornou maior de estar lá no CDI. Que considerações você fala a respeito disso, né? Do fundo emergencial, a importância disso na carteira do cliente? É muito importante você ter falado de custo de oportunidade, porque muitas pessoas gostam de usar esse termo quando a gente fala de reserva de emergência, e uma coisa tem nada a ver com a outra, na minha opinião. Porque o custo de oportunidade, por conceito, é aquilo que você deixa de investir no negócio para colocar esse dinheiro em uma outra coisa, tá? Custo de oportunidade é qualquer renúncia de tomada de decisão do que você quiser fazer na vida. É um custo de Uhum. oportunidade. Se você decidir Perfeito. fazer um pedido de pizza, você está deixando de pedir um hambúrguer. Ponto. É esse custo de oportunidade. Você deixa de ter dinheiro para fazer um negócio quando você direciona para outro. A sua reserva de emergência, ela não pode entrar dentro de uma premissa de custo de oportunidade, porque você sempre precisa ter uma reserva de emergência. E a sua reserva de emergência, na verdade, pode ser o seu fundo de custo de oportunidade lá na frente. Para quando você encontrar ativos que sejam de fato favoráveis para um novo cenário que as pessoas não imaginavam que ele iria chegar em algum momento. Né? Não adianta as pessoas criarem projeções de quando o coronavírus vai acabar, de quando que as ações vão subir, de quando que eu vou ganhar dinheiro investindo agora em companhias aéreas ou em CVC, porque isso vai retomar, e quando que os preços deixam de ser descontados. Eu acho que criar projeções baseadas em achismos é mais complicado de se conseguir uma rentabilidade interessante. Então, é mais favorável a pessoa sempre ter uma reserva de emergência, tendo uma outra parcela do patrimônio totalmente complementar, deixando ali aquela carteira rentabilizando. Eu vou te falar, a minha reserva de emergência ela não é muito grande. Ela é mais ou menos uns 18% da minha carteira toda. Mas para mim Uhum. já é ótimo. Com os meus custos, com a minha vida e com o meu planejamento do momento, minha vida de agora, tá ótimo. Não me fez falta. Vi no meu planejamento, no caso, eu tinha 45% de exposição em ações, tá? Uhum. Mas estava totalmente em linha com as minhas premissas, não estou desesperada, não fiz nenhum resgate, está lá, meus fundos imobiliários descontados, minhas ações descontadas, meus fundos caindo. Uhum. E a minha reserva de emergência está lá bonitinha, inclusive eu já tirei até um pedacinho dela para comprar alguns fundos imobiliários que eu sei, no caso, não baseados em achismos, mas realmente vendo os dados de mercado, vendo os dados de vendas e sabendo que ali, no longo prazo, eu acredito numa excelente melhora. Legal. Então você acha interessante utilizar a reserva em momentos de crise para comprar mais ativos? Eu acho super. Não só isso, né? Mas tem muita gente que precisa de mais reserva de emergência. Então, por exemplo, Ana, quero comprar um apartamento. Eu não quero colocar esse saldo totalmente arriscado em dólar, porque eu não sei como que vai ficar o câmbio. Não quero entrar no fundo multimercado, porque eu também não sei toda a volatilidade aplicada. Não queria entrar em ações, porque eu acho que eu posso perder esse dinheiro, eu não queria perder esse dinheiro. Então, tudo bem. Você pode ter uma reserva de emergência para uma entrada de um apartamento, nesse caso, que seja muito maior do que a que eu deixo nos meus planos, no meu planejamento e eu como investidora. Mas eu também Uhum. acho que não é só para se ter esse cumprimento do custo de oportunidade lá na frente, mas porque a gente, de novo, nunca sabe o dia de amanhã, de repente alguém da família precisa de alguma coisa, de um resgate, de uma ajuda. Às vezes você passa por alguma situação onde você precisa de dinheiro rápido, dinheiro na mão. O importante é só ele estar sendo rentabilizado diariamente de forma justa. Né? Então, não estando na poupança, já sai dessa premissa de rentabilidade justa. Então, saindo eu costumava dizer uma Sai coisa da interessante. poupança. Porque Nossa. às vezes as pessoas entendem que a poupança ela é a melhor alternativa para se ter dinheiro rápido, é a melhor alternativa para se ter o patrimônio protegido. Então, assim, e por que não paga imposto de renda? Então, essas três características, na verdade, são as principais utilizadas pelas pessoas que investem em poupança. Então, aí, quando você vai pegando mito por mito, você vai falando o seguinte: bom, mas peraí. Você está falando que seu dinheiro está na poupança porque você acha que está protegido. Tudo bem, mas Uhum. você sabe que a proteção da poupança é o FGC, que na verdade é diferente de banco para banco. Então, se a sua poupança está no banco A, é diferente da poupança do banco B, que é diferente da poupança do banco C, e assim sucessivamente. Se o seu problema for segurança, existe um investidor que é o mais seguro do Brasil, que é o Tesouro. Então, assim, esse mito já era. Você não precisa estar na poupança por causa disso. Segundo, não, eu deixo meu dinheiro na poupança porque eu posso resgatar a hora que eu quiser.
Outro mito, mentira. Porque você precisa esperar a data de aniversário para ter alguma rentabilidade naquele tipo de investimento. Se você quiser um investimento seguro, que renda todos os dias, sem você precisar esperar chegar uma data de aniversário para resgatar e que o dinheiro cai na sua conta não na mesma hora, mas em um dia de diferença, tesouro de novo. Então aqui você já sai de tesouro 2 vezes. E ainda tem uma pessoa que vira para mim e fala assim, não, mas na poupança não paga imposto de renda. Ah, mas não rende nada, vai pagar o imposto do quê? Então é assim, às vezes faz mais sentido você pagar imposto de renda que é só sobre o rendimento e realmente ter uma rentabilidade minimamente justa do que deixar seu patrimônio sendo mal remunerado hoje, dentro de um ativo que, na verdade, não te traz nada e que esse resgate líquido, na verdade, se torna prejudicial ao longo do tempo. Então, só trocar poupança por Tesouro Selic trouxe uma diferença de 32% de rentabilidade nos últimos 3 anos para os investidores brasileiros. Lembrando que a poupança ainda tem 800 bilhões de reais alocados. Agora. Muita coisa. Muita Ana, coisa. tem uma pergunta aqui do Dr. Renan Borges. Retirada da reserva de emergência não expõe mais a carteira? Depende de onde ele for colocar esse resgate. Então, se ele tem um patrimônio, se a gente considerar 100% do patrimônio dele, ele tem 15% em reserva de emergência, ele quiser tirar esses 15% de lá para colocar aonde ele estaria arriscando esse patrimônio. Na verdade, é importante qualquer perfil ter reserva de emergência, tá? E esse resgate da reserva de emergência, na verdade, ele só vai trazer uma volatilidade ou arriscar o seu patrimônio, dependendo de onde ele vai ser realocado. Ele pode, inclusive, olha só, ser alocado em um produto onde ele continua sendo renda fixa, continua sendo rentabilizado em CDI, continua sendo pós-fixado, mas não tem liquidez imediata. Nesse caso, não é uma reserva de emergência, mas ele não mudou o indexador. Possivelmente ele está tendo um pouquinho mais de rentabilidade sobre o mesmo indexador, mas perdendo ali a possibilidade de resgate rápido. Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta aqui. Claro. Só perdi a pergunta aqui, peraí. Tem um negocinho de pergunta aqui embaixo, você já viu? Descobri esses dias. Eu já vi, mas tá em branco aqui para mim. Tá Ninguém travado. mandou pergunta, o povo tá mandando nos comentários. Exatamente. Então eu tô pegando no comentário. A renda fixa deduzida do imposto e da taxa de administração não pode, em alguns casos, render menos que a poupança? Pode. Mas depende. Então é o seguinte, vamos entrar nesse contexto. A tabela de renda fixa ela é regressiva ao longo do tempo. O que significa que quanto mais tempo você fica com o ativo na sua carteira, menos imposto você paga. Mas, mesmo assim, é muito importante dizer o seguinte. Nem sempre você quer deixar esse ativo para o longo prazo. Eu posso comprar uma renda fixa para ser minha reserva de emergência. Em que momento uma renda fixa com liquidez diária pode ser pior que a minha poupança? Nesse caso. Ainda assim, se for poupança e Tesouro Selic, hora nenhuma. O Tesouro Selic, mesmo pagando imposto de renda, vai ser mais considerável. Pelo menos até nos primeiros 6 meses, que é ali o 22,5% de alíquota de imposto de renda sobre o rendimento. Importantíssimo lembrar disso, porque às vezes o investidor confunde que na hora que ele resgata, ele paga imposto de renda de tudo. Ele não paga imposto de renda de tudo, ele paga imposto de renda sobre o rendimento. Então, imposto de renda sobre rendimento. Então, se eu coloquei R$1.000 e virou 1.500 e eu vou resgatar, eu vou pagar imposto de renda sobre 500. E mesmo assim, na sua reserva de emergência, esse imposto acaba sendo compensador em relação à poupança, com certeza. Pensa o seguinte, antes até da gente chegar no imposto de renda, existe uma lei em vigor desde 2012 que fala que quando a nossa taxa básica de juros for menor e igual a 8,5% ao ano, hoje a gente está com uma taxa de juros de 3,75%. Por lei, a poupança paga 70% da taxa básica de juros. Então, na verdade, pense em ganhar 70% de 3,75% na poupança, enquanto, na verdade, você pode ganhar no Tesouro Selic 100% de 3,75%, mesmo pagando imposto de renda que é essa rentabilidade superior que essa. Sem dúvidas. Legal. Agora, uma pergunta que acabou de chegar. Ana, tem um valor considerável na poupança, mas tenho receio de investir por falta de conhecimento. Posso colocar tudo no Tesouro Selic? Pode. Pode colocar. Decora interiores, decora. O que acontece é o seguinte.
Decor Interiores Decor. Você tem a oportunidade, inclusive, de estar assistindo uma live com um assessor de investimentos. Ou seja, depois, se você quiser conversar com ele no privado, com certeza ele vai te ajudar, tá? Por que eu tô falando que você pode simplesmente sair da poupança e entrar tudo em Tesouro Selic? Para ser o seu primeiro passo, para você já começar a verificar uma maior rentabilidade neste valor. Agora, vamos supor que você fale assim, Ana, eu sou uma loja de decoração, eu preciso de dinheiro rápido na mão o tempo todo, porque nem sempre eu vendo, eu tenho os meus custos fixos e eu, inclusive, não estou vendendo nada agora em época de coronavírus. Eu quero ter 100% do meu capital resgatável, se precisar. Tesouro Selic 100%. Ana, não preciso desse dinheiro de maneira nenhuma. Eu consigo me programar para manter os meus custos fixos, para conseguir sobreviver sem eu vender nada enquanto a gente está de quarentena. E, inclusive, uma parcela desse dinheiro eu gostaria de usar só daqui a 3 anos, quando eu for fazer uma reforma nessa casa, na minha loja. Beleza, então a gente pode diversificar esse portfólio. A minha reação imediata de já sair da poupança e colocar tudo em Tesouro Selic é como o primeiro passo. O primeiro passo de ser uma investidora, uma pessoa que não entende nada, uma pessoa que tem dúvidas, uma pessoa que tem medo, que tem receio. Essa troca já é muito substancial para esse planejamento. Mas no médio e longo prazo a gente pode ir entendendo as necessidades dessa pessoa, a gente pode ir entendendo os objetivos dessa pessoa e ir diversificando no meio do caminho. Legal. Ana, já estamos conversando aqui há mais de meia hora. Infelizmente, eu vou ter que encerrar a live. Por mim, a gente ficava batendo papo, explicando e conversando com os investidores aí por horas. Mas, né, temos que voltar, né, a trabalhar e tudo mais. Então... Temos, inclusive, socorro aqui, gente, que tá uma bagunça. Preciso muito também, tem inclusive, eu muita queria coisa para fazer só te hoje. pedir assim, alguma consideração final que você queria deixar aí para o pessoal? Olha, eu acho que uma consideração final é entender que quanto mais você se informa, melhor você consegue tomar decisões em relação à sua carteira. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de perguntar, de buscar por dados, de buscar por informações. Tá? A gente tem feito um trabalho muito considerável de colocar informações públicas, gratuitas na internet, seja através de Instagram, seja através de sites. Então, você tem recomendação de ação, recomendação de fundo, recomendação de previdência, recomendação de carteira de investimento, entendimento de como se classifica o PIB, o que a gente espera da inflação até o final do ano. Algumas lives sendo feitas com pessoas renomadíssimas, gratuitamente para o público final. Então, as palavras do ministro Paulo Guedes, a gente tem agora hoje o Howard Marks também. Então, são muitas pessoas que realmente estão se disponibilizando para passar informações relevantes e gratuitas o tempo todo. Eu até fiquei super brava esses dias, que no dia da live do Paulo Guedes, eu aqui em Uberlândia, aqui assistindo a live do Paulo Guedes, 60 mil pessoas. Achei incrível. Saí do meu quarto, cheguei lá embaixo, estava minha irmã assim. Tá vendo essa live do Gustavo Lima? São 640 mil pessoas assistindo. Eu falei, como é que é? Chegou a bater 1 milhão. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que é só uma questão também de entendimento. Não tô nada contra o Gustavo Lima, inclusive gosto. Mas, pô, se a gente tá aqui assistindo uma live do ministro que se disponibiliza na casa dele a explicar todos os pacotes macroeconômicos, todos os incentivos fiscais e tudo que a gente realmente precisa colocar em prática para pequeno, médio e grande empresário, como buscar rede de apoio, como acessar o seu FGTS, qual que é o posicionamento do BNDES? Simplesmente a pessoa não estava assistindo isso. Eu fiquei em pânico, eu juro. Então, assim, é só uma questão de, tipo, se informe, se posicione, busque por informações e saibam que o papel de um assessor de investimentos, inclusive, é de te ajudar a tomar as decisões em relação à sua vida, tá? Porque eu falo que você fez excelentes analogias, e eu até gosto de fazer mais uma, que é o seguinte: se você vai reformar seu apartamento, sua casa, ou construir uma casa do zero, você deve ter na sua mente o que você gostaria que fosse. Mas se você recorre a um arquiteto, ele vai conseguir fazer o que você imaginou melhor do que você mesmo. Porque ele tem conhecimento, porque ele sabe colocar aquilo de pé. Um assessor de investimentos é a mesma coisa. Ele não toma as decisões para você, mas ele vai conseguir te ajudar a chegar mais rápido ou melhor, te indicando os melhores produtos para o seu planejamento financeiro. Então, tenham assessoria. Saibam que vocês podem contar hoje com especialistas de investimentos no Brasil inteiro. E para quem tem a oportunidade de conhecer, inclusive, o trabalho da Blue Trade, consegue falar diretamente com eles aqui pelas redes sociais. Então é isso. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, Ana. Obrigado por estar disponibilizado esse tempo seu. Sabemos que você é extremamente demandada, então obrigado mais uma vez por estar aí com a gente.
E, pessoal, apenas reforçando, curtem aí Imagina. nossa página, comece a seguir aí nosso canal da Explica Ana também. E eu vi que teve muita pergunta sobre os fundos imobiliários. Nós vamos fazer outras lives durante a semana e Boa. vamos abordar esses assuntos, inclusive trazer gestores de fundos imobiliários aqui para falar com a gente. Quarta-feira está programado o gestor da RBR, ele tem dois ativos em bolsa, ele vai falar, explicar o momento, explicar as melhores alternativas. E vamos ter lives com o Breda, mais no final da semana. Amanhã nós vamos falar com a Alcan, que é um fundo multimercado. Então estejam atentos, curtem aí. Tchau, Ana. Muito Adoro. obrigado. Imagina, Até uma próxima. só um merchan, eu lancei um Manda episódio lá. no podcast do Explica Ana com um grande especialista em fundos imobiliários, explicando sobre esse impacto do coronavírus nas cotas dos fundos, nos dividendos e recomendações de carteira, inclusive indicadas da forma como melhor buscar. Tá? Então é só procurar por Explica Ana nas plataformas de podcast, tem todas, e você consegue também ter acesso a esse episódio. Valeu demais, viu, Eliseu? Muito Joia. obrigada aqui pela live. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.